Essa sexta questão, ela pede para determinar os valores máximo e mínimo absolutos de f no domínio D, né? Então, nessa letra A, a gente vai ter a função 4x mais 6y menos x ao quadrado menos y ao quadrado. No domínio xy, pertencente a R2, né? X de 0 a 4 e y de 0 a 5. Então, tem essa imagem aqui para ilustrar melhor, né, essa função limitada exatamente pelo domínio, né? X até 4 e y até 5. Né? Então, eu já deixei escrito para o vídeo não ficar muito extenso, mas inicialmente a gente calcula a derivada, as derivadas, né? Então, calculando com relação a x, né? F com relação a x vai ter menos 2x mais 4, e com relação a y vai ter menos 2y mais 6, né? Então, para encontrar ponto crítico, a gente vai igualar essa primeira derivada a zero. Igualando a derivada com relação a x a zero, vai resultar em x igual a 2. E com relação a y, vai resultar em y igual a 3. Então, aqui a gente já tem as coordenadas do ponto crítico, que vai ser exatamente x igual a 2 e y igual a 3. E nesse ponto, a função f é 13. Né? Então, aqui, a gente vai analisar cada ponto desse, né? Aqui em R1, a gente pode chamar esse segmento aqui de R1, né? Que vai de 0 até x igual a 4. Nesse segmento, y é 0. Né? Então, se a gente coloca y igual a 0 na função, a gente vai ficar com essa expressão, 4x menos x ao quadrado. Né? Então, eu derivei igual a 0 para encontrar o ponto máximo, que nesse caso vai ser x igual a 2. Né? Então, 2y0 vai dar 4, e o mínimo vai ser exatamente quando x for 0 e quando x for 4. Que quando substituir, vai zerar essa expressão. Né? Já em R2, que vai ser esse segmento, né? X é igual a 4. Então, a gente vai colocar x igual a 4, vai ficar essa expressão. O 6y menos y ao quadrado. Derivei também, né? Dada o nosso domínio, né? Y não pode exceder. Então, o máximo vai ser quando y for 3 e o mínimo quando y for 0, né? Quando for 0, vai zerar essa expressão. E quando y for 3, essa expressão vai ser 9. Já indo aqui para o R3, que vai ser esse segmento aqui de cima, y é 5, certo? Então aqui o y vai ser 5, né? Substituo o 5 aqui na nossa função original, vai ficar com essa expressão. Né? Eu derivei igual a 0, a gente vai ter que o máximo vai ser x igual a 2, né? E nesse ponto onde y é 5 e x é 2, vai resultar em 9. O mínimo vai ser exatamente quando x for 0, que vai ser 5, né? Substituir aqui. E também quando x for 4, né? Quando o f de 0, 4, vai ser igual a 5 também. Pegando o R4, que vai ser esse segmento aqui, onde o x é 0, né? Então, colocando aqui o x0, né? A gente vai ficar com essa expressão, o 6y menos y ao quadrado, né? Onde o máximo vai ser o y igual a 3, e nesse ponto x0, y3 vai ser 9, e o mínimo é exatamente quando o y for 0, né? Que vai zerar essa expressão. Então, f de 0, 0, como x é 0, 0, 0, vai ser igual a 0, quando substituir. Né? Então, disso tudo, desses 4 cálculos que a gente fez também, e o ponto crítico, né? As coordenadas de ponto crítico, na função f, a gente vai ter que o máximo absoluto é exatamente a função do ponto crítico, que a gente calculou aqui em cima, que vai ser 13. E o mínimo absoluto vai ser na coordenada 0, 0, y0 e x0, né, que vai resultar em 0. E também quando y for 4, ou x for 4 e y for 0, né, que é o caso que a gente encontrou aqui quando a gente viu o R1, e outro caso também quando a gente encontrou, quando a gente calculou o R2, né, onde x é 4 e o y vai ser 0.
Então aqui está o resultado. Já aqui na sétima B, né, para utilizar os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximos e mínimos da função sujeita à restrição, né? Então a letra B, ela pede exatamente isso para a função f, 3x, f de x, y, 3x mais y, né, com a restrição x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Então a gente tem que grade de f tem que ser igual a grade de lambda g, né? Então, o grade de f vai ser as coordenadas das derivadas parciais, né? Então, derivando com relação a x, a gente vai ter o 3, derivando com relação ao y, a gente vai ter o número 1. Né? Isso deve ser igual à derivada da restrição, né? Lambda. Então, vai ser 2 lambda x, e aqui o 2 lambda y. Então, aqui a gente pode dizer que o 2 lambda x é igual a 3 e o 2 lambda y é igual a 1. E aqui a gente vai ter a nossa restrição, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Dessa primeira expressão aqui, a gente pode tirar que lambda é igual a 3 sobre 2x. Já dessa segunda expressão, a gente pode ter que lambda é igual a 1 sobre 2y, né? Então, igualando essas coisas, a gente vai ter que 3 sobre 2x é igual a 1 sobre 2y. Multiplicando cruzado, né, a gente vai ter 6y igual a 2x. Portanto, x é igual a 3y, né? Então, aqui a gente pode substituir na nossa restrição, né? Então, pegando a restrição aqui, o x, como a gente viu, vai ser 3y, né? Então, pode colocar aqui 3y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Então, aqui, continuando calculando, a gente vai ter 9y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Aqui 10y, pode passar o 10 dividindo, né? A gente vai ter, portanto, que y é mais ou menos 1. Ok? E aqui a gente pode substituir em x, né? Se a gente substituir aqui nessa expressão 1, né, a gente vai ter x igual a 3, e substituir o menos 1 naquela expressão vai ficar menos 3. Então, x pode ser também o menos 3. Portanto, pontos críticos, a gente vai ter o 3, 1, e também menos 3, menos 1, né? Aplicando os pontos críticos na função, a gente vai ter, então, o f de 3, 1 vai ser igual a 10, e o f de menos 3, menos 1 será igual a menos 10, né? Portanto, o máximo valor de f, dada a nossa restrição aqui, vai ser exatamente num ponto 3, 1 que vai ser igual a 10, ok? E o mínimo valor de f, também na nossa restrição, vai ser o f de menos 3, menos 1, né? X igual a menos 3, e y igual a menos 1, que vai resultar em menos 10.